Olá, eu sou a professora Laís Gama. Hoje a gente vai falar de radioproteção. Eu sou membra presidente da Comissão de Proteção Radiológica do Conselho de Radiologia de São Paulo e eu estou aqui com um membro convidado. Ele é o Filipe Dimitruk, que faz parte da Comissão Nacional de Radioproteção e Dosimetria do CONTER. O trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Conselho de Radiologia de São Paulo, ele é um trabalho que envolve a proteção radiológica, então a gente está abordando modalidades de informações da radioproteção numa grande roda, e esse é o Radioproteção na Roda. Te vejo por dentro. Tem o objetivo, então, de levar informações de proteção radiológica e fazer com que as medidas dadas da proteção radiológica sejam acessíveis e que as pessoas entendam qual é a finalidade de realizar, então, a radioproteção. Esse vídeo, ele é uma dessas ferramentas em que a gente está fazendo grandes rodas de conversa sobre assuntos diversos. A temática que envolveu inicialmente esse trabalho foi o que você gostaria de saber sobre física, mas não tem coragem de perguntar. Queria agradecer muito por todas as perguntas que foram encaminhadas pelo blog Radiagama e hoje a gente vai fazer, então, uma grande roda de conversa sobre esse assunto. Então, a gente recebeu perguntas de física básica, física radiológica, radiobiologia e algumas outras questões. E é isso que a gente vai conversar hoje. Vai fazer um pequeno debatezinho aí, tentar esclarecer todas as perguntas aí, por gentileza, gente. Vamos participar mandando mais questões, ok? Então, a gente recebeu uma pergunta falando que, partindo do princípio de que o raio-x é gerado e não é direcionado, ele não faz curva, por que tem necessidade da proteção do operador e do paciente? Uma boa pergunta, Laís. Então, quando a gente fala de produção de raio-x, ou seja, o raio-x sendo produzido na direção do paciente, sim, ele não vai fazer curvas. Na verdade, ele vai aparecer com a direção focada para a área que está sendo irradiada, a área que é o objetivo da sua imagem. Isso não significa que a radiação não vai alcançar o operador ou não vai alcançar o paciente em outras regiões. Por quê? Porque, na verdade, quando essa radiação interage com o paciente, ele vai sofrer alguma interação. E essa interação pode se dar primariamente com um efeito fotoelétrico, que é um efeito desejado, onde nós vamos ter a absorção dos raios-x, daí o nosso branco na imagem, significando que essa radiação foi absorvida, e aquela imagem que aparece na cor preto, que significa que a radiação atravessou. Então, nós temos ali uma imagem com um gradiente de cores que vão, de cores entre aspas, né, de gradientes de cinza, que vão do branco até o seu extremo, que é o preto, e todas as suas matizes de cinza, que é o que classifica a nossa imagem. Isso é desejado, é o nosso efeito desejado. Porém, existe um efeito outro, né, que é o efeito Compton, que é o efeito de espalhamento. E nesse espalhamento, o que vai acontecer? Na verdade, a radiação vai sofrer um desvio, né? Essa radiação, então, é dita secundária. Há uma interação da radiação X com as partículas do nosso átomo, a princípio uma interação com os nossos elétrons, parte da energia carregada por esse raio-x vai ser distribuída para o elétron e a outra vai ser desviada, ou seja, o raio-x sofre uma alteração na sua direção, essa alteração de direção é em torno de 360 graus, ou seja, todas as possibilidades, alcançando o nosso operador, novamente numa direção reta, retilínea, ou seja, vai alcançar o operador em qualquer posição da sala, né? Ou seja, toda a sala nesse momento, enquanto irradiando, né, significa que há presença de radiação. Por isso, a proteção radiológica é requerida, ela é necessária, ela é obrigatória. Ainda, alguém falou que quanto maior a produção de radiação secundária, maior o efeito Compton. Na verdade, quando a gente fala de radiação secundária e efeito Compton, a gente está falando de efeitos idênticos, né? Ou seja, a radiação secundária, ela é o quê? Ela é exatamente o produto da interação Compton, onde houve o desvio da trajetória dos raios-x. Daí, como a gente acabou de falar, a necessidade de proteção radiológica. Isso tem uma problemática grande que, especialmente, além das alterações biológicas provocadas por conta dessa radiação secundária, existe uma interferência clara na qualidade da imagem. Então, como o efeito Compton ele é caracterizado como uma radiação secundária, é uma radiação que foge do feixe primário que foi administrado no paciente,
essa radiação secundária que pode interagir com o operador, pode até interagir com o paciente de novo, ela pode também expor aquele receptor de imagem a uma segunda exposição. Então, de que forma o efeito Compton ele interfere na formação da imagem? Ele interfere no sentido de que o feixe primário gerou aquela imagem ao interagir com o paciente e o feixe secundário pode gerar uma segunda exposição, provocando artefatos, por exemplo, de borramento da imagem. Então, a gente vai ter o efeito Compton sendo duplamente perigoso. Obviamente, na primeira relação de proteção radiológica, por conta do espalhamento que acontece das camadas do átomo, como o Felipe falou inicialmente, e também na interferência da forma qual a imagem ela vai perder sua qualidade da maior incidência de efeito Compton. A gente recebeu também perguntas falando de sensibilidade radiológica em regiões do corpo. Então, quais são as partes do corpo que são mais radiosensíveis e de que forma isso tem relação com atividade mitótica. A radiobiologia é uma questão muito importante que precisa ser abordada na radiologia, especialmente porque os princípios da proteção radiológica, eles surgiram por conta de alterações biológicas que foram provocadas pelo uso da radiação sem proteção. Então, percebeu-se que células que tinham uma atividade mitótica maior, células que conseguiam se proliferar, conseguiam se reproduzir com mais velocidade, células que não eram tão específicas, elas tinham uma sensibilidade radiológica maior do que aquelas células que eram estáveis, do que aquelas células que não estavam em tanta reprodução quanto as outras. Então, um fator muito importante discutido por Bergonic e Bundot é a forma como a radiosensibilidade celular se dá proporcionalmente à atividade mitótica. Então, quanto maior a atividade mitótica de uma célula, maior é a sensibilidade radiológica dela. Em termos gerais, significa que quanto mais uma célula se reproduz, maior sensibilidade radiológica ela tem. Quais são as células do nosso corpo que são mais radiosensíveis? Então, são as células que estão em maior atividade mitótica. Por exemplo, as células da pele têm uma sensibilidade radiológica muito grande. Elas têm uma altíssima atividade mitótica. E por isso que a gente vê a resposta biológica da pele como uma vermelhidão, como uma descamação. Os neurônios, por sua vez, não são células que se reproduzem nessa escala. Então, os neurônios, eles têm uma resistência maior do que as células das gônadas, que são células que estão em alta atividade mitótica. A produção radiológica que é feita no sistema reprodutor não se dá apenas porque essas células são células de fecundação, são células de multiplicação. Se dão também porque essas células apresentam uma sensibilidade radiológica muito grande em função da sua alta taxa de reprodutividade. Nós temos aí uma questão conjunta, né? Ou seja, o que significa? Eu tenho um problema de proteção radiológica associado a esse efeito Compton, como a gente acabou de falar. Esse efeito Compton ele vai trazer o quê? Um problema relacionado à proteção radiológica do operador, proteção radiológica do paciente, o uso, né, devido e obrigatório das proteções radiológicas, avental de chumbo, protetor tireoide, óculos plumbífero, né, que são os itens de proteção radiológica que são requeridos à proteção do seu operador. Por que não também não falar, né, dos nossos biombos de proteção, que são as câmaras que protegem, né, ou seja, os ambientes que protegem o operador da radiação nociva e secundária, essa que vai na sua direção. Lembrar que a radiação primária ela está na direção de quem? Está na direção do nosso paciente, o objetivo de imagem. Né? Seja objetivo de imagem, seja objetivo de tratamento, lá na radioterapia. A radiação vai nessa direção, 90 graus na direção do paciente, 90 graus ela vai fazer com o receptor de imagem, com o paciente ou com a área de ação. E lembrar também que, olha só, a secundária, como foi colocado na pergunta, por que eu estou usando essa proteção? Como foi colocado, ela também vai me trazer a possibilidade de efeito biológico, ou seja, um dano biológico provocado pela radiação. Então vamos lembrar um detalhe também de que essa radiação lá do efeito Compton significa que é uma radiação que perdeu parte da sua energia lá no início. Significa que essa radiação tem uma energia menor. Significa também que essa radiação não tem uma capacidade de penetração e tem sim uma capacidade de absorção. Então o operador está sujeito a uma radiação de baixa energia, de fácil absorção e que vem a causar danos no seu corpo, danos, né, nas suas células.